Muito bem, bom dia, Café com Edivaldo Potulski hoje falando sobre um assunto que eu gosto muito, os 3 princípios da natureza humana e como nós tirarmos proveito disso no nosso dia a dia e ter resultados muito interessantes no que tange aos relacionamentos, ao se relacionar com as pessoas, ao vender o seu produto, ao vender a sua ideia, como você desenvolver uma conversa agradável e fazer as pessoas gostarem de você já de cara, na primeira conversa. Esse é o assunto da live de hoje. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, trabalhando, conversando sobre esse assunto. Então, quais são os 3 maiores princípios da natureza humana? Então, o primeiro princípio da natureza humana é a importância de sentir-se importante. Ou seja, todos nós, isso faz parte dos nossos princípios, isso está intrínseco dentro de cada um de nós tem a necessidade de sentir-se importante. Quando se você olhar pelo seu lado como comunicador, como um bom vendedor, como um bom apresentador, e você tiver consciência disso, que as pessoas elas têm essa necessidade de se sentir importante, e você fizer as pessoas que estiverem contigo, estiverem conversando contigo ou te vendo se sentirem importantes, serem reconhecidas, serem valorizadas, você ganhará a atenção delas com muito mais facilidade. Porque esse é um princípio que está dentro de cada um de nós. Se você parar para pensar, você quer se sentir importante. A maioria das coisas que você faz, principalmente que esteja relacionado com o seu trabalho, você faz esperando que alguém reconheça, que alguém valorize. E mesmo que você espere que alguém compre o seu produto, muitas vezes não é apenas pelo dinheiro que você quer que as pessoas comprem o seu produto. Na maioria das vezes, você está esperando um reconhecimento pelo trabalho que você realiza, pelo esforço que você fez em estar aí. Então, olha que incrível você ter esse conhecimento, olha que incrível você saber disso, que se você tem essa necessidade, todas as outras pessoas que estão se relacionando contigo também têm essa necessidade. Elas querem se sentir importantes, elas têm a necessidade de serem reconhecidas, de serem valorizadas, e isso, gente, é algo incrível e você pode tirar muito proveito disso para você vender mais, para você se relacionar melhor, para você crescer na sua área de atuação, para que você melhore os relacionamentos interpessoais. Então é muito interessante você prestar atenção nisso. Então o que eu posso fazer para que as pessoas se sintam importantes? O que eu posso fazer no dia a dia, numa conversa, por exemplo? Posso fazer um elogio sincero, vai fazer com que ela se sinta importante. Posso observar mais essa pessoa quando ela estiver conversando comigo e ela vai perceber que eu estou atento. Quando eu estou atento ao que ela está falando, então eu estou valorizando o que ela está dizendo. E naturalmente, nas entrelinhas, eu estou dizendo que ela é importante. É por isso que eu estou dando atenção a ela. Se alguém fizer um comentário numa postagem que você faz, num vídeo que você posta,
no material que você criou, e você vai lá e curte esse comentário, você vai lá e faz um comentário de volta, de agradecimento, mencionando essa pessoa, ela vai se sentir importante. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes, quando você fez um comentário, uma publicação de alguém, por exemplo, nas redes sociais, essa pessoa gentilmente curtiu o seu comentário, mandou uma mensagem de volta e você se sentiu feliz, você se sentiu importante, você se sentiu valorizado, valorizada. Então isso é bem legal. Você se dar conta disso, porque você pode colocar de volta, você pode fazer o mesmo com outras pessoas. Então, o primeiro grande princípio da natureza humana é a importância de sentir-se importante. Muito bem, Claudete Santana, bom dia, bom dia. Hoje estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram a nossa live. Então agora está funcionando certinho. Nós tivemos um problema nos últimos dias no Instagram, mas já conseguimos corrigir aqui, agora está tudo ok. Então você está nos acompanhando pelas 3 plataformas. Virtual Equipamentos, bom dia! Nos acompanhando pelo Instagram, bom dia! Sentiu a falta? Sentiu a minha falta nesses dias? Nós não conseguimos aqui, a nossa plataforma aqui deu um bugzinho, não conseguimos transmitir pelo Instagram. Tudo certo, tudo ótimo por aqui também. Agora eu percebi que eu não liguei as luzes aqui, vou ligar as luzes para facilitar aqui e as imagens ficarem melhor. Muito bem, olha só. Muito bem, pessoal. E aí, vocês perceberam que eu estou de barba? Aí depois vocês colocam o comentário, melhor sem barba ou com barba. Estou fazendo um teste, algumas pessoas sugeriram que eu ficasse com barba. Então, estou fazendo um teste, ainda não me acostumei, mas vou deixar mais uns dias. E aí você pode colocar também o seu comentário, com barba ou sem barba. Tá bem, pessoal? Então vamos lá, assunto de hoje do quem está chegando agora, os 3 grandes princípios da natureza humana e como tirar proveito disso. Então, primeiro grande princípio que já falamos, a importância de sentir-se importante. Todas as pessoas, inclusive você, inclusive eu, nós queremos nos sentir importantes, temos a necessidade de sermos reconhecidos, de sermos valorizados. E isso é incrível você saber, porque você sabendo disso, você poderá tirar um grande proveito disso, fazendo com que outras pessoas se sintam importantes, reconhecendo, valorizando as outras pessoas, e você certamente ganhará mais atenção dessas pessoas, você certamente vai conseguir persuadir melhor essas pessoas, certamente você vai conseguir vender melhor os seus produtos, os seus serviços, e você vai se sentir também melhor e prosperar mais naturalmente. Então esse é o primeiro grande princípio. O segundo grande princípio, vocês vão ver que ele está muito ligado ao primeiro princípio, é que o principal interesse das pessoas é por elas mesmas. Isso mesmo. O principal interesse das pessoas é por elas mesmas, e você precisa entender isso. É importante, aliás, você entender isso. As pessoas, quando elas irão comprar o seu produto, por exemplo, eu vi que a Adriele entrou agora. A Adriele tem um centro de estética e beleza, né, Adriele? Então, as pessoas que vão no centro estético da Adriele, elas não vão lá porque o interesse delas é pelo centro estético, porque o interesse delas é pela Adriele, elas vão lá por interesse próprio, elas vão lá para comprar a beleza delas, elas vão lá
para ficarem mais bonitas, mais bonitos quem frequenta o centro estético da Adriele. Então é importante você ter essa clareza, porque muitas vezes as pessoas se colocam numa posição de que elas são as melhores, que se não for através do trabalho delas, as coisas não irão funcionar, que as pessoas elas compram em determinado estabelecimento, compram um produto, compram um serviço por interesse na pessoa que está ofertando aquele produto, por interesse na pessoa que está vendendo aquele serviço, e na prática não é isso que acontece. O principal interesse das pessoas é por elas mesmas e não por você. Então aqui, pensando em comunicação, quando eu estou me comunicando com as pessoas, eu preciso sempre ter essa clareza. Tudo que eu falar, as pessoas não estão se interessando por mim, elas não estão se interessando simplesmente pelo meu produto, pelo meu serviço, pela minha solução. Elas querem mudar e resolver a vida delas. O interesse é por elas mesmas. Nós temos essa necessidade, essa necessidade é intrínseca, ela está dentro de cada um de nós. No fundo, tudo que nós fazemos é por interesse próprio, por interesse em nós mesmos. Então, quando se fala em mães, por exemplo, pais, mas principalmente as mães, quando a gente fala dos filhos, os filhos... as mães podem dizer, não, o principal interesse não é por mim, é pelo meu filho, é pela minha filha, mas isso porque o filho faz parte dela, o filho é parte dela. Então aqui o princípio, esse grande princípio da natureza humana leva em consideração isso. As mães e os pais, mas principalmente as mães, quando falam que o principal interesse é pelos filhos, é porque os filhos fazem parte dela, são parte dela. Mas se você quiser se relacionar bem com as pessoas e utilizar esse princípio de modo que traga resultados para você, você deve levar em consideração isso ao falar com as pessoas. Então, quando você estiver conversando com alguém, você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre você ou sobre ela? Você vai falar sobre as suas coisas ou sobre as coisas do seu interlocutor, do seu público? Você vai falar sobre as suas conquistas ou você vai falar sobre as conquistas do seu público, do seu interlocutor? O que você vai falar para tirar proveito do grande princípio da natureza humana, que é o principal interesse das pessoas é por elas mesmas? Então, quando você estiver falando com alguém, utilize esse grande princípio a seu favor e fale sobre elas, fale sobre as coisas delas. Faça com que ela seja importante quando você faz isso. Mostre para ela que você percebeu que ela está bem, mostre para ela que você percebeu o talento que ela tem, mostre para ela que você sabe o quanto ela está prosperando, está crescendo, e você vai ganhar um amigo, você vai ganhar um ouvinte muito mais assíduo. E fica muito mais fácil, naturalmente, você vender os seus produtos, você vender o seu serviço, você atrair mais clientes e você crescer, você prosperar. Então, muito interessante levar em consideração isso. Então, aqui, perceba que pegando esses dois grandes princípios, que é a importância de sentir-se importante, né, que as pessoas elas têm a necessidade de se sentir importantes, elas têm a necessidade de serem valorizadas, e mais que um principal interesse das pessoas é por elas mesmas, que é o segundo grande princípio, e você colocar isso em prática, você vai ter muitos resultados e resultados extraordinários mesmo. E como fazer as pessoas se sentirem importantes aqui, além do que nós falamos anteriormente? A questão, falei dos elogios. O elogio é algo fundamental para você fazer as pessoas se sentirem importantes. E, gente,
as pessoas, de certa forma, elas têm uma dificuldade de receber elogios. Não sei se você já percebeu isso. Então, o elogio, para causar um efeito positivo, para ele ter resultado, o elogio precisa ser sincero. E quando você elogia, além de você ser sincero, você tem que pensar em como fazer aquele elogio para que ele pareça ser sincero. Além de você estar sendo sincero. Então, sempre que você for elogiar alguém, por exemplo, você deve encontrar algo que de fato você elogiaria, que de fato você considera positivo. E isso você já está sendo sincero quando você busca isso. E algumas pessoas fazem, mas Edivaldo, mas tem algumas pessoas que é difícil a gente achar alguma coisa para elogiar. Gente, todas as pessoas têm seus pontos positivos, todas as pessoas têm seus pontos a melhorar, todas as pessoas têm algo que você possa elogiar. A primeira dica aqui é você prestar atenção. Veja o que aquela pessoa tem que você possa elogiar e faça esse elogio sincero. E quando você elogiar, a dica para fazer um elogio e ele parecer sincero, a pessoa perceber que você está sendo sincero, é você dizer do que você gostou, do que gostou e por que gostou. Exemplo, a Dona Maria cortou o cabelo. Então, eu chego para a Dona Maria e digo, ficou bonito o seu corte de cabelo, Maria. É uma forma de elogiar. Agora veja, se eu ajustar esse elogio e falar algo mais para a Dona Maria, dizer assim, Dona Maria, ficou bonito o seu corte de cabelo, combinou com o seu formato de rosto, combinou com o formato do seu rosto. Perceba que eu falei do que gostei, né, que é o corte de cabelo, e por que gostei? Porque ele combinou com o formato do seu rosto. Percebe como essa segunda forma de elogiar, ela parece ser muito mais sincera? Porque eu percebi algo mais. Eu percebi não só o corte de cabelo, mas eu percebi que esse corte de cabelo na Dona Maria combinou com o formato do rosto, estava harmônico com o seu rosto. E para Dona Maria, esse elogio é muito mais sincero. Mesmo que tenha sido sincero da sua parte, o primeiro elogio, falar somente do corte de cabelo, mas para ela, o sentimento e a percepção de sinceridade, de elogio sincero, é quando você diz do que você gostou e por que você gostou. Então essa é uma dica aqui para você fazer elogios. E eu tenho uma sugestão hoje de ação para você colocar em prática isso. Você elogiar pelo menos 3 pessoas e você vai encontrar algo para elogiar nessas 3 pessoas e você vai dizer, você vai pensar antes, tá? Você vai descobrir o que é importante, o que você percebeu nessa pessoa e você vai dizer o elogio, né, do que você gostou e por que você gostou. Encontre uma forma de dizer, de dar o elogio respondendo essas 2 questões. O que gostou e por que gostou. E observe a reação dessa pessoa. Você vai perceber o quanto que ela vai ficar grata com isso e vai se sentir importante. Só que o que eu falava antes, as pessoas, elas, de maneira geral, elas têm uma dificuldade de receber elogios. Sabe por quê? Porque recebem poucos elogios. Porque a maioria das pessoas recebe mais críticas do que elogios. Então, é muito importante aqui também, quando você receber um elogio, você não desdenhar esse elogio. Quando você receber um elogio, você demonstrar que você está grato pelo elogio que você recebeu. Porque se você diz, alguém te elogia por um trabalho que você fez, por exemplo, e você vai dizer assim para a pessoa que te elogiou, não era mais do que a minha obrigação.
você está desdenhando o elogio que a pessoa fez em relação a você. Você não está dando importância ao que a pessoa falou sobre você. Então, isso pode causar o efeito inverso. Eu sei que algumas pessoas ficam com um certo desconforto em receber elogios, simplesmente pelo fato de receberem poucos elogios. Então, quando alguém te elogiar, você agradece aquele elogio de forma clara e de forma audível. E se você conseguir, diga por que você está grato. Exemplo, Edivaldo, você fez uma live legal, eu gostei do conteúdo da sua live. E aí eu vou responder para a pessoa. Se eu souber o nome da pessoa, digamos que foi o Pedro, eu vou começar com o nome dela. Pedro, obrigado pelo seu elogio, que bom que você gostou. Eu espero que você consiga colocar em prática e ter resultados positivos, tanto quanto eu tive com esse conteúdo, com essa informação. Então, eu falei o nome do Pedro, eu agradeci pelo elogio e eu disse para ele porque eu estou grato e o que eu desejo que aconteça com ele. Veja que forma interessante de receber um elogio. Quando eu faço isso, eu estou de fato recebendo o elogio e não desdenhando aquela pessoa, não ignorando o que aquela pessoa tem a me dizer. E quando eu faço isso, eu faço a pessoa se sentir importante. Veja bem, eu faço ela se sentir importante quando eu faço o elogio a ela e eu faço ela se sentir importante quando ela me faz o elogio e eu agradeço e digo porque estou grato por ter recebido aquele elogio. Olha que interessante, que coisa legal. Outra forma de fazer as pessoas se sentirem importantes, gente, outra dica aqui é você, quando a pessoa estiver falando contigo, você ouvir de fato, ouvir. E você demonstrar que está ouvindo. Exemplo, se a pessoa está falando contigo, expressões de balançar a cabeça demonstram que você está com ela, quando você concorda com o que ela está falando, você pode balançar a cabeça para que ela perceba que você está acompanhando. Você olhar para ela, olhar nos olhos, ela vai perceber que você está acompanhando. Se alguém estiver falando contigo e você encurvar o seu corpo, trouxer o seu corpo levemente para frente em direção a ela, vai demonstrar que você tem interesse no que ela está falando. E isso faz com que ela se sinta importante. Outra forma de demonstrar que você está prestando atenção é você parafrasear algumas frases do que ela está falando. Se ela estiver falando que foi pescar e pegou um peixe diferente, você pode dizer, um peixe diferente, como era? Veja bem, você repetiu, parafraseou a última frase dela e você fez uma pergunta aberta, ou seja, uma pergunta que faz com que ela fale mais. Quando eu ouço alguém, estou dizendo para ela, mostrando para ela, mesmo sem falar, que ela é importante, que eu estou ouvindo porque ela é importante. E os resultados acontecem, você vai ver que colocando em prática esse exercício, você colocando em prática esses pontos que eu estou compartilhando com você, a sua comunicação, o seu relacionamento com as pessoas vai melhorar tremendamente. E eu gostaria que depois você compartilhasse comigo essas informações, o que aconteceu após fazer isso. Então, é a atividade de hoje. Elogie pelo menos 3 pessoas dizendo o que você gostou e por que você gostou. E observe a reação dessas pessoas. E se alguém te elogiar, diga, agradeça, o elogio e diga por que você está grato. E você vai ver o quanto também que isso vai fazer a diferença naquela conversação, naquele relacionamento, naquele momento que você está, então, com as pessoas. Legal, Tereza Silva Ribeiro, bom dia, gostei da sua live, eu amo seus conselhos. Legal, Tereza, que bom que você está gostando e realmente eu espero que você tenha muito resultado, todos que estão acompanhando. Estou feliz demais aí com a participação de vocês, os comentários,
as mensagens que estou recebendo também no direct. Muito legal, muito obrigado, fico feliz demais. E o objetivo é que você realmente aproveite, coloque em prática e tenha muitos resultados. A Nilva Guarnier, a minha vizinha, bom dia, como você faz bem seu programa, parabéns, deveria estar no lugar de alguma liderança. Legal, Nilva, obrigado por acompanhar, fico feliz também. Que bom que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando e vou me esforçar para melhorar cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo relevante. E vem muita novidade por aí, gente, vem muita. Lembrando que dia 4, a semana que vem, né, na terça-feira, dia 4, nós iniciamos o programa à noite, é a terça-feira às 20h20, onde eu entrevisto pessoas com muitos resultados, pessoas ricas, pessoas com resultados extraordinários. E a primeira live será com Dan Wilms, que é um brasileiro que mora na Flórida e viaja o mundo aí dando treinamentos e ajudando outras pessoas e grandes incorporações, grandes empresas a aumentarem os seus resultados. Estou empolgado, estou muito feliz e agende aí, deixe marcadinho na sua agenda essa terça-feira, aliás, todas as terças-feiras, tenho já uma grade com vários convidados incríveis. Vou primeiro promover o Dan Wilms e depois, a semana que vem, já vou promover o próximo, que também é espetacular os resultados que eles têm. Então, eu quero trazer isso para vocês, para que vocês consigam aproveitar, colocar em prática, ter muito resultado. E todas essas pessoas eu conheço e sei dos grandes resultados e pude acompanhar algumas delas, os resultados. O Dan Wilms, eu me hospedei na casa dele uma das vezes que fui para os Estados Unidos e fizemos um trabalho lá incrível, muito legal juntos, e por isso estou convidando ele, porque conheço bastante o trabalho dele e ele tem uma vontade, ele tem um carisma e ele gosta de ajudar as pessoas. Então fiquem ligados. Então, gente, falamos dos dois grandes princípios e agora o terceiro grande princípio da natureza humana, e que é importante você se dar conta disso, é importante você ter esse conhecimento, que é a lei natural do retorno equivalente, também chamada da lei da reciprocidade. Essa é uma lei universal que está sendo trazida aqui como um princípio da natureza humana. Por quê? Porque se você colocar em prática esse princípio, você começa a colher resultados tremendos em qualquer área da sua vida. O que isso significa, gente? É a famosa lei da atração. Você atrai para a sua vida o que você manda de volta para o universo. Entendeu? Você capta as vibrações que você emite, você capta isso no universo, você capta isso no ar, no éter, e isso se materializa e volta para você com muito mais força. Ou seja, trazendo para a comunicação, trazendo para os relacionamentos, que é o foco de hoje. Toda vez que você faz alguém se sentir importante, toda vez que você faz alguém se sentir valorizado, você se sente importante também. Você se sente valorizado também, por vários motivos. Imediatamente, quando você faz uma doação, quando você faz uma caridade, quando você ajuda alguém, qual é o sentimento imediato dentro de si mesmo? É um sentimento bom. Isso? Concorda comigo? É um sentimento de gratidão, é um sentimento próspero, é um bom sentimento. Por quê, gente? É a lei natural do retorno equivalente. Quando eu faço aos outros, eu recebo de volta. Em dobro. Eu recebo de volta com muito mais potência. Eu costumo dizer em dobro para você entender. Mas tudo que fizermos aos outros, receberemos de volta com muito mais
força, com muito mais potência. Essa é a lei natural do retorno equivalente. Então pense nisso. Pense que tudo que você desejar ao outro, você está desejando com muito mais potência a você mesmo. Quando você fala coisas ruins para o outro, você está dizendo essas coisas com muito mais potência para você mesmo, porque isso volta. Isso volta. Então, é muito importante ter esse conhecimento, lembrar da lei natural do retorno equivalente como um grande princípio da natureza humana. Ou seja, não faça para os outros o que você não quer que as pessoas façam para você mesmo. Ou seja, de maneira afirmativa positiva, faça para os outros aquilo e somente aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para você mesmo. E você vai viver muito mais feliz. Você vai viver muito mais completo, muito mais completo. Você vai conseguir realizar os seus sonhos muito mais rápido. Por quê, gente? Porque você cria essa conexão, você cria essa sinergia. As pessoas gostam de você mais rapidamente. Elas gostam de estar com você. Porque ninguém gosta de estar com uma pessoa que fica fazendo fofoquinhas. Ninguém gosta de estar com uma pessoa que fica falando mal das outras pessoas. E se você estiver com alguém que esteja falando mal de outra pessoa, pode ter certeza que quando você virar as costas, ela vai falar mal de você mesmo. Porque quem tem o hábito de falar mal dos outros, fala mal de qualquer um. Inclusive de você, por mais amigo, por mais amiga que ela possa parecer. Então tome cuidado com as pessoas que falam mal dos outros para você. Elas vão falar de você para os outros da mesma forma, porque é hábito. Elas aprenderam a fazer isso. Então são esses grandes princípios da natureza humana. A importância de sentir-se importante. O principal interesse das pessoas é por elas mesmas. E por isso, quando você estiver falando com as pessoas, você vai fazer elas se sentirem importantes, você vai falar sobre elas, sobre as coisas delas, a família delas, os filhos delas, você vai ouvir mais e falar menos. Você vai fazer perguntas abertas para que a pessoa consiga falar. Quanto mais ela falar, mais ela explicar, mais ela se sente importante. Perguntas abertas, gente, para quem não conhece o termo, são perguntas que fazem a pessoa criar uma resposta e não dar apenas as opções de sim ou não. Você foi na festa ontem? A pessoa vai dizer sim. Gostou? Ela vai dizer sim ou não. Agora, se eu pergunto para a pessoa de maneira diferente, onde você foi ontem? Ela vai dizer na festa. Ela precisou criar a resposta para te responder. Como foi a festa ontem? A pessoa vai ter que criar uma resposta. Ou você pode perguntar, se a resposta for boa, por exemplo. Como foi a festa? Boa. Boa como especificamente? Aí a pessoa vai ter que criar uma resposta. Essas são perguntas abertas. Começam com me dê um exemplo, fale mais, me fale como. Essas perguntas que fazem a pessoa criar uma resposta para você, e isso faz com que as pessoas, ao criar essas respostas, se sintam importantes, porque você está dando a oportunidade delas falarem e você está prestando atenção, você está ouvindo. Então são essas duas habilidades que vale a pena você investir e você terá muitos resultados. Tá bom, gente? Passamos aqui uns minutinhos. Hoje eu comecei mais tarde, mas estamos com 33 minutos de live. Agradeço mais uma vez por você ter estado aqui, agradeço a todos que participaram, agradeço a todos que estão participando da enquete. Se você ainda não está participando, lá no Instagram, lá no Facebook, nos Stories, eu fiz uma enquete para você me fazer alguma pergunta. Então, gostaria que você fosse lá agora, faça uma pergunta, qualquer pergunta sobre qualquer área, e eu prometo responder. Tudo que você quiser saber, eu vou responder.
Qualquer pergunta que você fizer, eu vou responder. Então, vai lá, aproveite, faça a pergunta e eu vou te responder com um videozinho lá nos stories mesmo. Não vou dizer quem fez a pergunta. Você pode perguntar o que quiser. Eu vou responder, vai ser sigilo o seu nome, tá bem? Você não vai aparecer. Então, vai lá, participe e eu estarei ansioso para responder a sua pergunta. E mais uma vez, quero aproveitar e te agradecer por ter estado comigo na live de hoje. Desejo que você tenha o seu melhor dia e coloque em prática os 3 princípios da natureza humana que falamos hoje. Tá bem? Um forte abraço e até amanhã às 7 horas aqui no Café com Edivaldo Potulski.